Gênesis capítulo 35, versículo 1. Quantos abriram, digam glória a Deus. Os irmãos estão bastante animados hoje. Amém. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos da sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se, troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Abaixe a sua cabeça. Vamos pedir ao Senhor que Ele revele ao nosso coração esta palavra nessa noite. Senhor, nós nos preparamos, Senhor, nessa hora. Nós pedimos a Ti, Senhor, queremos nos entregar totalmente a Ti, como sacrifício santo, vivo e agradável, oferecendo a Ti uma adoração, Senhor, uma entrega que é agradável, Senhor Deus, a Ti. Senhor, nós pedimos, revela, Senhor, esta palavra, Pai, a cada um, segundo as suas necessidades. Eu peço ao Senhor, ao Teu Santo Espírito, que convence do pecado, que convence da justiça, que convence do juízo, que Ele passeie no nosso meio, que o nosso coração seja uma terra boa, para recebermos desta palavra que é viva, desta palavra que é eficaz, desta palavra que penetra no mais profundo do nosso coração. Senhor Deus, cerca esse lugar, Senhor, com os Teus anjos, com a Tua proteção, que nada, Senhor Deus, retire ou atrapalhe, Senhor Deus, de recebermos desta Tua palavra em nosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. O tema desta palavra de hoje é como levantar um altar ao Senhor. E essa mesma pergunta foi feita por um discípulo meu, algumas semanas atrás, o Fábio, onde nós estamos implantando, uma igreja lá na cidade de Fortaleza do Tabocão, e ele me perguntou, porque eu dirigi ele: olha, enquanto nesses primeiros dias, não se preocupe em multiplicar célula, não se preocupe em crescer, se preocupe em levantar um altar de adoração nessa cidade. E o altar, ele fala de nós realmente levantarmos o nome de Jesus, de entronizarmos o Senhor, de o adorarmos. Mas ao meditar nesse texto aqui, sobre a vida de Jacó, o Espírito Santo trouxe assim, coisas muito, muito importantes, algo muito interessante, sobre uma forma da qual Jacó ofereceu um altar para o Senhor. Nós sabemos que as pessoas que vieram antes de Jacó, como Abel, como Adão, como Noé, como Abraão, como Isaac, como Jó, que era contemporâneo dessa época, eles também ofereceram altares ao Senhor. Mas o Senhor então chama Jacó e pediu para ele: me levante um altar. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. E queridos, analisando a história de Jacó, algo me chamou muita atenção, por causa da série de desaventuras, de situações difíceis, de falhas na família do Jacó, de conflitos e de desvios que aconteceram na história dele. Jacó, ele era um filho de um crente, ele era um crente, ele servia ao Senhor naquela época. E eu me perguntei: mas como, Senhor, essa série de situações, de conflitos, de situações acontecendo na vida do Jacó, sendo que ele era um servo do Senhor? E uma dessas coisas, a começar pelo nome de Jacó, que significava usurpador. O ministério, a vida pecadora do Jacó já começou brigando dentro da barriga da mãe, porque ele e Esaú eram filhos gêmeos, e quando Esaú estava saindo primeiro, a Bíblia fala que o Jacó segurou no pezinho do irmão e trouxe ele de volta. Então, a pessoa usurpadora é aquela pessoa que sobe em cima da outra pessoa para obter algum tipo de vantagem. Então assim, a vida de pecado de Jacó começou já disputando com o irmão para sair da barriga da mãe. Então o nome de Jacó significa usurpador. E
outras situações que aconteceram com Jacó, como por exemplo, quando Esaú chegou, como diz aqui na região, brocado, né, com muita fome, e Jacó tinha preparado um prato ali, e Esaú pediu: me dá um pouco dessa comida que eu estou com fome. E Jacó aproveitou, sendo muito esperto daquela situação, e falou assim: eu te dou essa comida, mas eu te dou se você me der algo que é muito, muito importante para você, que é o direito seu de ser primeiro filho. Então, o Esaú, por causa daquela situação, entregou para o Jacó. Jacó agiu com esperteza e ele passou a ter o direito de ser o primeiro filho. Também outra situação, que a Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú, gostava mais de Jacó. E ela estava percebendo, porque o Isaac já era cego, já era idoso, ela estava pensando: meu marido deve estar morrendo, e ele tem que liberar essa bênção. E ela vai liberar sobre Jacó, porque Jacó, no caso, recebeu, né, a bênção, o irmão dele deu para ele. E eles dois, então, ela protegeu ele, ajudou, e eles enganaram a Isaac, para que ele desse a bênção para Jacó, né? Eles pegaram o Esaú, a Bíblia fala que o Esaú era peludo, e o Jacó não. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram um pelo de animal, colocaram no braço de Jacó, e aí foram lá: ó, meu pai Isaac, né? Jacó chegou: meu pai Isaac, eu vim aqui, né, receber a bênção do Senhor. Preparou, né, aquela comida, aquele cheiro agradável. E aí o pai colocou a mão nele, falou assim: o braço é de Esaú, mas a voz não é de Jacó. Mas então eles enganaram o pai ali, e o pai proferiu, o Isaac proferiu a bênção sobre Jacó. E o Esaú, logicamente, quando ficou sabendo que o irmão tinha recebido a bênção do pai, o Esaú ficou irado. E a situação é que ele ficou tão enfurecido que mandaram Jacó: vá embora daqui, vá embora, vá para outra terra, porque se você ficar aqui, você vai morrer. Então veja o tipo de situação. Não era uma família de Deus? O irmão querendo matar o outro, como assim, né? E outra situação que aconteceu com Jacó, ele está lá porque a mãe dele: olha, vá para uma terra onde tem a parentela nossa. E eles chegaram lá, o Jacó se apaixonou, né, pela Raquel, mas trabalhou alguns anos por ela. A Bíblia fala, né, que ele no dia do casamento, o Labão entregou a outra filha, a Lia, e ele ficou muito chateado e falou: poxa, Labão, que história é essa de você me entregar a mulher que eu não gosto, né? E depois ele recebeu aquela esposa, a Raquel, mas eles trabalharam, ele teve que trabalhar 14 anos por aquelas mulheres. Então alguém também muito esperto estava perto dele, que era o sogro, né? E outra situação, quando já não dava mais para conviver, porque ele tinha prosperado naquela terra, ele então retornando para a casa do pai, a Raquel, uma das esposas, pega um ídolo, queridos, um ídolo da casa do pai dela, né, esconde, rouba e mente ainda, porque quando o pai procurou: meus ídolos não estão aqui, estão com vocês, já foi falando para Jacó: estão com vocês meus ídolos. E a Raquel falou assim: não, meu pai, não vou levantar aqui do meu camelo não, porque eu estou com o fluxo das mulheres. Mas aquele ídolo estava com ela mentiu. Então, queridos, situações acontecendo dentro de uma família, e se nós formos analisar e colocar na ponta do lápis diversos pecados: usurpação, engano, mentiras, querendo se aproveitar um do outro, um irmão que quer matar um outro e o outro tem que fugir. E essas situações aconteciam numa família que tinha as promessas que Deus tinha dado para Abraão, que era avô de Jacó. Mas eu vejo, queridos, Deus trabalhando no coração de Jacó, atraindo e trabalhando ele, porque Jacó tinha um propósito. Da mesma forma que eu e você, nós também temos um propósito nessa terra. E você também pode estar aí no seu coração dizendo: mas eu também pertenço ao Senhor, eu pertenço a essa família, eu venho à igreja, eu congrego numa célula, eu já fiz uma decisão pelo Senhor. Mas você de repente identifica na sua vida pecados das quais você não consegue vencer, ou pecados que se repetem, ou situações de conflito dentro da sua casa, situações que embaraçam a sua identidade, que são maiores que você. Então, queridos,
Deus via Jacó naquela situação, com todas essas situações, um homem sem identidade, um homem que tinha um nome de usurpador. Pelo contrário, ele poderia ter um novo nome, porque ele pertencia a uma família que era do Senhor, mas Deus via um homem sem marca, um homem sem vida, um homem cheio de problemas, um homem, né? E Deus então, nesse texto, desafia Jacó a levantar um altar. E as 3 coisas que Jacó pediu para a sua família me chamaram muita atenção, e são elas: livrar-se dos deuses estrangeiros, purificar-se e trocar de roupa. Repita comigo: livrem-se dos deuses estrangeiros, purifiquem-se e troquem de roupa. E são através desses 3 pontos que o Espírito Santo ministra ao seu coração, como nós levantamos então um altar para o Senhor. Então, em primeiro lugar, Jacó falou assim, então ele convocou a sua família, e então entregaram a Jacó, versículo 4, todos os deuses estrangeiros que possuíam, e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Então você, vamos imaginar aqui, como assim eles eram de Deus e eles tinham ídolos? Eles tinham ídolos no coração dele. O que é um ídolo? É algo que ocupa o lugar que pertence a algo no nosso coração. Muitas vezes são amizades, alianças que nós fazemos com o mundo. A Bíblia fala lá em Tiago 4,4, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, Deus é uma pessoa, e Deus ele quer relacionamento somente com Ele. Deus ele quer exclusividade nesse relacionamento. Ele não quer que a presença dele no nosso coração, tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, seja dividido com qualquer outra coisa desse mundo, com qualquer outra amizade desse mundo. Então, todas as vezes, querido, eu gostaria de perguntar para você, até que ponto você está comprometido com o mundo? Até que ponto as suas amizades te levam para o Senhor, as suas afinidades, os seus negócios? Até que ponto você está comprometido com esse mundo? Porque, querido, se nós devemos escolher, ou nós somos amigos de Deus, ou nós servimos ao Senhor, ou nós servimos outra coisa, ou nós somos amigos de outra coisa. Lá em Salmos diz que nós nos tornamos semelhantes a quem nós adoramos. Então, se nós adoramos o dinheiro, se o dinheiro dirige a nossa vida, se um relacionamento dirige a nossa vida, se uma forma de trabalho dirige a sua vida, se o estudo dirige a sua vida, você se tornará como essa situação. Você será como isso. Porque se você adorar o Senhor em espírito e em verdade, Jesus for o Senhor e Salvador da sua vida, então você se tornará semelhante ao Senhor, porque nós somos transformados dia após dia pela presença do Senhor. Então, se nós estamos andando com o Senhor, nós então nos tornamos semelhante a Ele. E da mesma forma que também nós estamos, se nós amamos outras coisas, se nós amamos ao dinheiro, se nós amamos o pecado, se nós amamos não liberar perdão, nós nos tornamos semelhante a quem nós adoramos. Esse é o princípio da idolatria. Então lá em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo dirige a carta aos romanos, e ele fala, olha, não se conformem com esse mundo, não tomem a forma desse mundo. Hoje pela manhã eu falei que quantos aqui sabem fazer bolo? Eu sei. Quantos aqui? Alguns sabem. E quando nós batemos aquela massa ali, fica uma coisa assim, bem pastosa e tudo. Se você jogar esparrama, não vai tomar uma forma, aquilo vai ficar esparramado. Mas se você coloca numa forma, despeja ali e leva ao fogo, aquilo vai criar uma forma, e uma forma gostosa, né? Amém? E da mesma forma, se nós então nos adequarmos aos padrões desse mundo, nós nos tornamos semelhante ao mundo. E Deus ele fala, olha, não divido a minha glória com ninguém, eu não divido a minha presença com ninguém. Então, queridos, muitas vezes também nós cultivamos no nosso coração
ambições egoístas, querendo só para nós, retendo aquilo que é do Senhor, motivações corrompidas também. Nós fazemos as coisas para nós sermos notados, e essas coisas vão gerando no nosso coração ídolos, porque nós começamos a cultivar as nossas próprias vontades, o nosso próprio querer. Que comportamentos você tem cultivado, você tem cometido pecados contra o Senhor? Eu acho muito lindo um texto, lá em Isaías 59, diz um versículo que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Como eu disse, Deus é uma pessoa, e Deus, ele facilmente se entristece, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele se entristece quando nós pecamos, ele sente ciúmes, ele tem sentimentos. Então quando nós pecamos contra o Senhor, 3 coisas acontecem. Primeiro, nós nos separamos do Senhor, há uma separação entre nós e o Senhor vira o rosto dele e os ouvidos dele de nos ouvir. Não é isso que acontece quando nós chateamos nossa esposa, um amigo? Fica aquela situação, aquele clima chato, aquele clima pesado, a gente não olha um para o outro, até aquilo ser resolvido, até que um vire para o outro, até que um perca e peça perdão. Não é assim que acontece? Da mesma forma, quando nós voltamos para o Senhor: Senhor, me perdoe, Senhor, eu tomei a forma desse mundo, eu tenho tomado a forma desse mundo, eu tenho cultivado ídolos no meu coração. Quais são os ídolos, querido, que você tem cultivado? O Senhor, ele quer amizade constante e perseverante, como diz que a nossa salvação, nós devemos perseverar até o fim, amém? Eu achei muito, muito interessante, eu não tinha pensado nisso, mas eu estava tomando banho agora à tarde. Jacó, ele mandou enterrar aqueles ídolos, nós devemos enterrar esses ídolos. Quando nós enterramos alguma coisa, é porque morreu, então a pessoa, quando morre, nós enterramos. Então Jacó mandou enterrar aqueles ídolos, o que significa que nós devemos acabar com eles, para que eles nunca mais voltem em nosso coração, amém? Então o primeiro ponto é abandonar, largar esses ídolos, essas influências que nos tiram do nosso propósito para com o Senhor. E o segundo ponto que Jacó falou, ele falou: purifiquem-se. E essa purificação, ela fala do arrependimento. A primeira mensagem que Jesus pregou, quando ele começou o seu ministério, foi: arrependam-se, porque o reino do eterno está próximo, o reino do meu Pai está próximo. A mensagem de Jesus, ela não mudou. A mensagem de Jesus, ela é a mesma, ela é a mesma ontem, hoje e para sempre, não muda. Ainda está na moda nós pregarmos: arrependam-se, troquem esses ídolos, enterrem os seus ídolos, porque o sangue dele deseja purificar, porque o sangue dele deseja apagar, porque o sangue dele deseja tirar esse legado. O profeta, ele diz: vinde, voltemos ao Senhor. Fale isso para a pessoa que está do seu lado: vinde, voltemos ao Senhor. Lá no tabernáculo tinha um móvel muito interessante, falando sobre purificação, que era a pia de se lavar. Aquela pia, tinha assim um altar do sacrifício e a pia, e antes do sacerdote ele entrar no lugar santo, ele deveria passar por todos esses móveis e fazer lá os rituais. E todo o tabernáculo, ele fala de Jesus, ele lembra os caminhos do Senhor na nossa vida. E o sacerdote, a Bíblia fala que quando ele tivesse passar para o próximo passo, ele deveria, naquele móvel, que era feito de bronze, de espelhos de mulheres e continha água dentro dele, ele deveria lavar suas mãos e os seus pés, porque se ele entrasse na presença de Deus, porque se ele entrasse lá onde Deus estava, onde ele ouvia do Senhor, onde ele sacrificava ali para o Senhor, ele morreria. E o que o bronze, queridos, ele fala? O bronze é um metal que ele não se perde, e o que indica para nós é que a palavra do Senhor, ela dura para sempre, ela não muda. Esse processo de purificação pela palavra de Deus. E o que esses espelhos eles retratavam? Eu não achei assim nenhum espelho,
Mas eu pensei, a tecnologia vai ajudar, porque lá em Tiago, ela diz, como eu disse de manhã, não é para tirar um selfie, tá, meus irmãos? Mas é para simbolizar um espelho. Lá em Tiago ele diz que o homem que observa atentamente a lei do Senhor, ele é como o homem que olha no espelho, e ele não esquece a face dele. Esse é o homem que observa a lei do Senhor. Mas o homem que abandona a palavra, o homem que não medita na palavra, o homem que não tira o seu tempo com o Senhor, ele se esquece da sua aparência, do seu rosto, né? Então, esses espelhos que tinham ali dentro daquela bacia lembravam disso, e a própria água. Quando nós olhamos para a água, nós vemos o quê? O nosso reflexo, nós vemos o nosso rosto. E Jesus falou: mas vocês estão limpos, porque a palavra está no coração de vocês. Então, querido, esse processo de purificação, ele fala de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Ele pode nos purificar, só Ele pode nos transformar, amém? Então nós falamos o primeiro passo, enterrar esses ídolos, abrir mão desses ídolos. O segundo, se purificar, tirar o tempo. Eu acho que eu não preciso nem reforçar isso, que nosso pastor tem sido enfático, perseverante, ministrando a nós. Tem que virar um hábito, um estilo de vida para nós, acordar pela manhã ou na hora do dia que você faz, mas ser todos os dias, como Josué diz, medita na palavra dia e noite, algo constante, algo perseverante. E o terceiro ponto, Jacó falou: troquem de roupa. Quando a Bíblia ela fala de roupas, ela está falando, né, tem uma, eu não sei a referência, mas ele fala assim: troquem as vestes de angústia por vestes de louvor, por novas vestes. Quando a Bíblia fala de vestes, ela quer se referir a vestes que o Senhor quer nos dar, a novas vestes, a um posicionamento. Quando então falamos de roupas, de trocar de roupa, nós estamos falando de santificação. Sem santificação não veremos a face do Senhor. E a Bíblia ela fala do linho fino, que é perfeito, que é puro, que fala do Senhor, que é um Deus santo. E querido, como eu disse nesse segundo ponto, nada disso. Você às vezes pode se dizer: mas eu tenho passado, eu tenho conseguido levantar altares para o Senhor. Mas talvez alguns de nós aqui, a começar em mim, nós falhamos. Nós às vezes enterramos alguns ídolos, mas aí nós fomos lá e desenterramos ele, porque nós sabíamos onde eles ficaram, e aí nós fomos lá e desenterramos. Mas a esperança para nós, a esperança para aquele que se afastou, esperança para aquele que tem identificado esses sinais de desvios, esses sinais de derrota, esses sinais de queda no seu coração. A esperança, porque existe uma pessoa que já passou por todo esse processo, Jesus. Jesus já levantou na cruz do Calvário, sacrifício perfeito. É só nós olharmos para a cruz, aplicando esses passos, mas colocando totalmente a nossa esperança no nome do Senhor, porque Ele é quem nos purifica, porque Ele é quem troca a nossa roupa, amém? Através dEle o pecador é limpo, é perfeito, é justo e é puro diante do Senhor, amém? Então é assim que o Senhor faz conosco. E é tão lindo aquela parábola do filho pródigo, que o pai todos os dias via aquele filho, via pela fé, né? Mas ele olhava na janela e procurava se o filho estava voltando. Mas um dia aquele filho voltou, e naquele dia, o que o pai deu para aquele filho? Ele deu um anel, ele deu novas sandálias e novas vestes. Deus deu novas vestes. O que indica, querido, para nós é que não somos nós que trocamos essas vestes, é o Senhor quem troca, amém? Ele também colocou uma aliança, e essa aliança fala, porque se nós temos ídolos, significa que a aliança está dividida. A aliança daquele filho
estava dividida. Na verdade, ele quebrou a aliança com o seu pai, e Deus deu uma nova aliança para ele. E quando ele colocou sandálias nos pés daquele filho, ele estava falando: meu filho, você tem um propósito nessa terra, amém? E é sobre isso que eu estou falando, porque Deus restaurou a autoridade de Jacó, e quando Jacó então se posicionou, abandonou os ídolos, eles se purificaram, eles trocaram de roupa. Bênçãos, eu identifiquei 4 bênçãos que vieram sobre Jacó. Podem ser que existem mais, mas essas me chamaram a atenção, e uma delas foi que o temor de Deus veio sobre os inimigos de Jacó, porque ele estava voltando para a terra. Então, naquela época eles peregrinavam, eles eram nômades, e então eles passavam por outras terras que pertenciam às outras pessoas, e a Bíblia então ela fala que os inimigos, as pessoas ao ver Jacó passar, que era uma tripulação de muitas pessoas e animais, o temor de Deus caiu sobre os inimigos, e não só sobre os inimigos, o principal inimigo de Jacó. Por que ele saiu da casa do pai dele? Por causa de Esaú, por causa do irmão que queria matá-lo. E ele então, com muito medo, com muita cautela, ele separou a caravana dele, colocou a mulher que ele não gostava, a primeira Lia, os filhos dela com certeza, separou aquela caravana, foi no meio e deixou a Raquel com os filhos mais preciosos para trás. E ele pensou assim: se Esaú vir com bala, vai primeiro neles, vai na que eu não gosto. Então, ele ficou impressionado, porque Esaú chegou com uma atitude totalmente diferente, quebrou o coração de Jacó, porque Esaú chegou descalço: meu irmão, com toda aquela atitude, quero te servir, fique à vontade nessa terra, porque o Senhor me fez prosperar também nessa terra. Então Deus, querido, trabalhando o coração, e essa primeira coisa tão importante, o temor de Deus, porque muitas vezes parece que as situações acontecendo conosco, tudo se levanta contra nós, parece que nada dá mais certo, é aquela situação assim: meu Deus, nada mais está dando certo comigo. Então ele se posicionou, e essa primeira bênção, o temor de Deus, amém? Deus também falou: seu nome é Jacó, mas a partir de agora, seu nome será Israel. Deus trocou o nome de Jacó, e assim também Deus quer trocar o nosso nome, porque se antes ele era enganador, usurpador, e gostava de fazer, de enganar as pessoas, Deus mudou o nome dele, Deus deu um novo nome para ele. O que significa? Deus muda a história de quem se dedica, de quem olha para a cruz, de quem coloca a esperança em Jesus, de quem se posiciona, olhando para aquele que nos purifica, amém? Então Deus mudou a história de Jacó, e não somente o nome, mas ele era neto de Abraão, filho de Isaac, e existiam promessas de Deus sobre a vida dos seus ascendentes, e Deus falou para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e se multiplique, de você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Deus não havia falado isso para Abraão. Deus falou: Abraão, você será pai de uma grande multidão, você tem o legado das estrelas do céu e das areias do mar. Mas ele falou para Jacó: olha, de você virão reis, de você virão gerações muito importantes. E é assim que Deus faz, Deus nos dá novas promessas. E por último, a última, quarta bênção, que o nome daquele lugar se transformou então de Luz para Betel. Aquela região foi chamada a casa de Deus, mas eu quero fazer uma alusão, porque ele se dedicou, se consagrou, jogou esses ídolos fora, ele se fez a casa de Deus, ele se fez a casa de Deus, por isso todas essas bênçãos vieram sobre a vida de Jacó. E eu gostaria que você ficasse de pé no seu lugar, nessa hora. Gostaria que você refletisse sobre essas situações. Lá em Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Se nós cultivarmos
esses ídolos no nosso coração, se nós não tivermos o posicionamento de olhar para o Senhor, de não apenas ouvir e conhecer o Senhor, de ouvir falar, mas de ser realmente amigo de Deus, ser totalmente amigo de Deus, então esse sangue virá e mudará a nossa história. Feche os seus olhos, reflita sobre essas situações. Quais são os ídolos que têm ocupado o seu coração? Quais são os ídolos que você tem visto, como o Alfredo compartilhou, 20 anos escravo do pecado, 20 anos preso. Você talvez não está no mundo, ou quem sabe está, quem sabe o seu coração está aqui dentro, a sua vida está aqui dentro, mas o seu coração não está. Você congrega, você vai à célula, mas o seu propósito não é o propósito de agradar ao Senhor. Talvez você está preso em não liberar perdão, preso em cadeias, preso em vícios, situações que te amarram, que tiram a sua identidade. Qual é o nome que as pessoas te conhecem no seu serviço? Qual é o nome que você é chamado dentro da sua casa? É murmurador? É questionador? É adúltero? Você tem cheio de vícios? É mentiroso? É fofoqueiro? É enganador? É ladrão porque retém aquilo que é do Senhor? Mas eu quero dizer para você que há esperança para você. A esperança para você, porque o sangue de Jesus te purifica. O sangue de Jesus tem o poder de mudar toda a sua história, tem o poder de reconciliar você com a sua família. Talvez você está quebrado com a sua mãe, com seu pai, o seu relacionamento com o seu filho não é mais o mesmo como era antes. Você está cultivando inimizade dentro da sua casa. Você está cultivando situações que te afastam do verdadeiro propósito de Deus, que é reconciliar, que é atrair, que é conquistar, que é purificar, que é trazer uma nova história, que é gerar um propósito eterno. Se sua vida não produz eternidade nessa terra, você está fora do propósito. Alinhe-se com o propósito de Deus, porque a vontade de Deus, a vontade de Jesus, Ele é o Cordeiro que pode te purificar. Ele é o Cordeiro que deseja ser teu amigo, Ele deseja se voltar para você. O rosto dele quer se voltar novamente para você. Os ouvidos do Senhor querem ouvir novamente a sua voz dizendo: Senhor, perdoa-me pelas minhas iniquidades.